Vi o barro, mas eu não fiquei muito animada não, mas fiquei muito animada com o desenho. Mas o contato mais importante foi quando eu entrei na Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Penteado, e lá tinha uma disciplina cerâmica, e eu fiz meu primeiro pote, e eu me senti muito curioso, isso porque eu lembro até hoje, como um primata, entrando numa caverna e delimitando o meu espaço. Mais tarde eu fiz uns trabalhos xamânicos e eu disse, puxa, foi uma regressão, o que foi? Porque, você sabe, quando você registra algo no papel, é um registro, ou seja, é uma marca, é uma virtualidade, mas quando você constrói algo tridimensional, é muito forte. Então eu percebi que essa construção, essa ocupação do espaço, era uma ocupação de um espaço meu. Tive uma formação bacana na FAP, eu ficava o dia todo lá. E aí eu fiz meu ateliê. Eu aluguei uma garagem, né? Aluguei uma garagem, e porque eu conheci um ceramista uruguaio, e a universidade lá no Uruguai era muito bacana, que ensinava também aos alunos a fazerem os seus instrumentos de trabalho. Isso eu achei fantástico, porque eles tinham um cunho social. A produção que eles faziam na escola, eles levavam para a praça pública, para ter o contato com o povo. Tinha uma mentalidade dessa muito bacana, eu achei muito bacana. E aí ele me fez o forno, porque o forno era algo complexo, um forno elétrico, ele fez manualmente, lixou os tijolos isolantes, o fio cantal, o Alberto Lema Pires, eu considero o meu mestre. A minha produção, não é, que tem uma poética própria, e ela eleva a cerâmica ao status de artes. Quando eu vi um trabalho meu que eu expus no Museu de Santa Fé, no Novo México, e que depois foi capa de uma revista chinesa, a China, é um ícone da porcelana, e China, e a Coreia, e o Japão, não é? Outra contribuição eu vejo que é na área da pesquisa e do ensino, porque fui convidada pela Regina Silveira, pelo Júlio Plaza, depois que viram uma exposição minha no Centro Cultural Vergueiro, a dar essa disciplina. Esse é um percurso de mais do que 30 anos que continua até agora, e estou como professora sênior na pós-graduação do Departamento de Artes Plásticas. Vejo no Bernini algo que me fascina, porque ele tem a questão da diagonalidade, né? Diferentemente do Renascimento, que tem o perpendicular, a horizontalidade. O Bernini é um movimento, e eu vejo isso, a possibilidade. Em cerâmica, bom, o meu mestre, como eu disse, foi o uruguaio Alberto Lema Pires, que me construiu o forno e que me convidou a ficar no ateliê dele. Os princípios da cerâmica eu aprendi lá. Aqui no Brasil nós não temos uma escola de cerâmica. Eu posso dizer que eu tive uma formação meio autodidata em cerâmica, mas as coisas se falam. Eu sou pluralista, múltipla, ou seja, eu vou para a pintura, eu vou para o desenho, eu vou para a gravura, eu vou para a fotografia, porque minha formação, e depende dos momentos, não é? Os desafios é mostrar, olha mamãe, eu posso arranjar emprego sim, pode deixar que eu não vou morrer de fome. Não é? Esse é um grande desafio. Outros desafios é realmente colocar o trabalho e fazer, e acreditar, colocar o trabalho no mercado também, e ser insistente, ou seja, não é fácil, mas é possível. Isso que é importante, é possível, não é? Esse ateliê foi um sonho que eu concretizei. A realidade me atrai muito, muitíssimo, tanto assim que um grupo de pesquisa que eu criei, chamado Grupo Terra, com apoio do CNPq, foi fantástico, porque eu convidei alguns alunos e alguns colegas a fazerem parte deste grupo, e o que nós pesquisamos foi a transformação através de cargas nesta terra. Eu uso massas, eu coloco cargas nas massas algumas vezes, ou um paper clay,
que dá mais plasticidade. Em alguns momentos eu coloco limalha de ferro, que dá uns pontos negros quando queima, porque ele, principalmente em uma temperatura mais alta, ele ferve e ele aflora a superfície. Então, aqui eu trabalho com porcelana também. E mais utilizo é o grès. O que seria um grès? É uma argila que tem um feldspato e tem quartzo. Então, aqui o que eu utilizo são materiais refratários com argila, não é? E vítreos, esmaltes que eu faço a produção, não é? Utilizo muitos brancos e tonalidades de branco. Branco não é só branco, sabe? Quando a gente fala branco, tem uma paleta grande de brancos, de tonalidades, de densidade, de opacidade. Isso em relação à matéria. Agora, em relação ao processo, é algo muito interessante, porque eu tenho um módulo. Então, quando eu aprovo uma forma, é um módulo. Esse módulo, há uma multiplicação desse módulo. Nessa multiplicação, há uma intervenção de recortes, amassamentos, então há uma decomposição desse múltiplo e uma recomposição. Então, por exemplo, essa escultura aqui, esse elemento aqui, eu chamo de ordem no caos. Por quê? Porque esses elementos centrais, eles são decomposições destes dois elementos, sabe, pontudos, como que eu vou dizer, verticais. Verticais, sim. Então, quando você olha, eu vejo que há uma conversa entre eles. Mas se eu não conto que é uma decomposição deles, as pessoas não percebem. Eu crio um módulo, eu faço um múltiplo deste módulo por processos de multiplicação que a indústria utiliza muito, ou seja, eu faço um molde de gesso, eu multiplico e tenho essa liberdade, porque o múltiplo, quando você modela, sabe, o artista, e acho que qualquer um, tem um certo apego àquilo que faz, né? Por exemplo, eu tenho um certo apego aos bichos, porque são únicos, né? Então, você tem um certo apego. Agora, quando você multiplica, você corta, recorta, experimenta, desexperimenta, cola, monta, desmonta, porque vai ter um outro múltiplo daqui a pouco, sem a tua intervenção forte. É um múltiplo que é feito com molde. Então, esse é meu processo contínuo, que eu vejo que é assim, é o módulo, o múltiplo, a decomposição e a recomposição. O que mais eu faço é me desafiar. O tempo todo. Fui para a escola de artes, não havia uma receptividade na minha casa, dizer, que bom, minha filha, vai para fazer arte. Não, o meu trabalho andou, eu sempre tive bons olhares para ele. Imagina o professor Pfeiffer fazer uma apresentação do meu trabalho, eu fiquei emocionadíssima. E aí, então, sempre o professor Walter, ou seja, sempre fui indo, galgando, mandava meu trabalho para um salão, fui premiada no primeiro salão de cerâmica do Museu Alfredo Andersen. E depois com a academia, a internacionalidade, ou seja, a Manufatura de Cévocas tem uma obra minha, né, no acervo deles. O Museu Ariana, na Suíça, também tem uma obra minha no acervo. A Pinacoteca do Estado, quando eu ganhei o prêmio da arte contemporânea, o Salão de Arte Contemporânea, também eles têm uma obra minha. Então, um momento assim em que eu estou focada num trabalho sociocultural, sabe? Sociocultural. Então, por que sócio, né? Por que social-cultural? Social porque eu quero, assim, encantar pela arte, trazer pessoas que gostam, que dizem que não sabem fazer nada, que são duas mãos esquerdas, mas que eu trago e nessas vivências que eu estou dando pelo Zoom, elas se encantam e tem uma produção.
Hoje vejo assim, nesse momento, que eu estou trazendo essas pessoas para o universo artístico, não só como uma apreciação, mas como dizendo que tem a possibilidade também delas criarem, também. Então você sabe que quando você vê um prato e você experimenta o prato, o teu conhecimento é maior. Então, esse é o meu projeto hoje, ter liberdade, mais liberdade, né? Em criar, sem críticas, onde tudo dá certo para estes participantes, não há erros. Acredite, não é fácil, mas o que é fácil, né? E muita transpiração e inspiração. Vá em frente, acredite, né? Eu diria que se forme, se informe, bastante foco também, não é? Porque é uma diversidade tão grande de possibilidades em todas as áreas, mas eu sou muito curiosa, né? No fim do ano eu fiquei muito cansada com lives de tudo que propostas que tinham, e eu vi que não, agora eu preciso focar um pouco mais, mas tem esse vai e vem, não é? Mas o que eu digo é, continue, a linguagem que cada um vai conquistar é através da produção e da escolha. Meu pai era uma pessoa também muito calada, sabe? Mas muito espiritualizada. Ele foi sobrevivente de 6 campos de concentração. Ele tinha família, 3 filhos, todos foram assassinados, não é? Pelo nazismo. Ele sobreviveu. Ele migrou para a América do Sul. Casou-se, nasceu quando ele estava com 50 anos, há 70 anos atrás, era algo, né? E as palavras, sabe, são coisas que ele me dizia assim, poucas, mas ele dizia assim para mim. Uma vez eu disse assim, eu posso ir no baile do Ita? Porque eu tinha uns amigos em São José dos Campos, lá no Ita tem uns bailes legais. Ele falava, mas o que é isso, né? Eu já com 80 anos. É um lugar para bailar. Aí ele disse assim para mim, e vai ser bom para você? Ele não decidia por mim. E isso eu faço com as minhas filhas. Eu não decido por elas. Vai ser bom para você? Você acha que isso é importante para você? E se eu digo sim, vai ser bom, é porque eu vou me cuidar e estou tomando as rédeas da minha decisão, né? E é isso que é importante. Liberdade na escolha dentro do possível, positivismo e seguir mesmo os desejos, né? De uma forma consciente. Vai ser bom para você? Então siga.